Ok, pessoal, muito boa noite a todos. Dando sequência a esses nossos encontros aqui em nosso espaço Caminho da Luz, o tema que nós vamos abordar hoje em nossa palestra é o poder do pensamento, ou seja, a força de nossa mente. O que a gente pode discutir com relação a isso? Tá? É exatamente isso que nós vamos abordar na aula de hoje. Primeiramente, nós temos que definir, o que vem a ser a palavra mente. No mundo da psicologia, a mente é uma coisa extremamente abstrata. Enquanto o cérebro é algo concreto, né, é uma estrutura biológica, cheia de neurônios e isso e aquilo, né? No entanto, a mente, ninguém sabe o que é a mente. Não há um modelo específico psicológico para a mente. Quando o indivíduo fica psicamente perturbado, um louco, sabe? Às vezes o cara vai fazer uma análise, não tem nada neurológico no cérebro dele que fez com que ele ficasse louco. O que a gente chama de louco, que está no hospício mesmo, completamente fora do plano, né? Achando que é um outro indivíduo, achando que é Napoleão, sabe aquelas coisas, né? Entendeu? Então é um universo complexo você entender o funcionamento da mente humana, né? Nós estamos tentando criar uma coisa muito mais ampla, além da mente. Nós estamos querendo criar um modelo da consciência, né? Hoje, através dos novos modelos da física quântica, nós estamos tentando criar, né, uma relação entre, né, física quântica e consciência. Ok? Muito bem. Nós tentamos criar um modelo da consciência para que nós podemos dizer que a mente tem poder, que a consciência tem poder. Nós precisamos entender como ela funciona, como que ela está relacionada na verdade, né? Como ela está relacionada na verdade com o universo, com o cosmos, ok? Então, exatamente em função disso é que nós vamos falar sobre a força da mente. Então, primeiro vamos tentar entender isso. Dentro dos meus estudos de física, nós construímos um modelo, né, específico sobre a física quântica e consciência. Ok? Então nós criamos um modelo basicamente assim. Tá? Vamos fazer um pequeno resumo para quem não assistiu os meus cursos de física quântica, a minha conferência de física quântica. Eu vou dar um pequeno resumo aqui sobre o funcionamento da consciência dentro da visão quântica que nós construímos essa ideia dentro do meu livro, dentro dessas nossas palestras, esse modelo. Então nós criamos a seguinte noção, né? Nós criamos a seguinte noção, de que existe um tecido no universo, né? Um tecido fundamental. Ah? Esse tecido fundamental, de acordo com a teoria de Einstein, nós chamamos de campo. Ah? Einstein cria uma noção de que no universo existe um único tecido chamado campo que permeia todo o universo, né, em 3 dimensões, e o aparecimento, o surgimento de partículas como elétrons, prótons e nêutrons, e todas as subpartículas, são, na verdade, adensamento do campo, são manifestação do campo. Regiões onde o campo é mais intenso. E nós criamos a ideia, né, de que uma partícula, o elétron, por exemplo, a massa de cada partícula está relacionado com a frequência, né, que essa partícula possui. A massa, inclusive a massa fundamental, né? Nós criamos esse modelo. E nós criamos também um modelo de massa fracionária para tentar demonstrar a existência da matéria em outras dimensões, nos chamados universos paralelos, universos com outra densidade de massa, para explicar o universo dos espíritos, da vida após a morte, das outras dimensões da realidade. Nós criamos uma noção de massa fracionária, né,
onde nós teríamos, na verdade, esse seria uma constante H sobre C2, uma constante, vezes uma frequência Fn. Mas esta massa só conseguiria estabilidade com números quânticos específicos. Ou seja, nós teríamos sempre um diagrama de nível para essa massa, né? Que seria um diagrama de nível. Da mesma forma que os diagramas de níveis de energia do átomo de hidrogênio de Bohr, nós criamos um nível de energia também para a massa, né? Nós teríamos um N1, um nível quântico N2, um nível quântico N3, um nível quântico Nn, onde aqui nós teríamos uma massa M1 igual àquela constante vezes uma frequência F1, aqui teríamos uma massa cuja constante vezes F2 e assim por diante. Nós teríamos a manifestação da matéria em outras dimensões da realidade. Ok? Uma frequência genérica. Nós criamos esse modelo para a massa. Aí, faltava introduzir a consciência, né, como parte integrante das teorias físicas. Então, aí o que foi que eu fiz? Eu simplesmente acabei dizendo que o campo, que todo o campo, né, o campo além de gerar, olha, o campo além de gerar todas as partículas fundamentais com massa, que realmente cria a partícula matéria, eu criei um modelo onde a consciência seria encarada como mais uma partícula com características extremamente particulares, né? Seria uma nova partícula também. Sei? Só que essa partícula, ela não teria massa dessa forma, ela estaria vibrando de um outro jeito, com características diferentes, e nós teríamos, na verdade, um padrão que nós poderíamos chamar, né, de energia da consciência. Nós vamos associar que a energia característica de cada consciência é dada por constante de Planck vezes a frequência que esta característica, que esta energia. E o próprio campo seria gerador dessa consciência. Então o campo geraria mais uma partícula. E na verdade, o campo todo nós vamos teorizar que a própria estrutura do campo é o que nós chamamos da consciência cósmica. Ok? Então, a chamada consciência cósmica seria, na verdade, esse campo que geraria a partir de si mesmo todas as partículas do universo, toda a matéria do universo, e geraria a própria entidade consciente que nós vamos chamar de espírito. Ok? Então, basicamente isso. Só que, claro, quando a gente pensa um organismo biológico como o nosso, é uma reunião de quantos elétrons e quantos prótons, quantos átomos complexos. A consciência de um ser vivo também seria a união e a integração dessas partículas de consciência, de uma forma bastante integrada, né, que gerariam diferentes tipos de consciência e manifestação. Por exemplo, você tem uns animais, teriam um agrupamento dessas partículas de tal forma que um organismo seria gerado dentro de um padrão de consciência. O ser humano teria um outro padrão de consciência, os insetos, as plantas e todos os seres vivos que obedecem no ciclo teriam uma manifestação de consciência diferenciada. Ok? Até aquela matéria que a gente chama de matéria morta, que os físicos consideram matéria morta, pedra, silício, esses elementos, poderiam ser associados a um determinado padrão de consciência. Por isso que as pessoas falam, né, que a Terra tem o espírito de Gaia, os elementos, os elementais, o vento, a natureza, a rocha, a pedra, teriam um espírito associado a eles, ou seja, uma consciência associada a esses indivíduos, a essas estruturas. Porque, na verdade, se a própria consciência cósmica cria a partícula é também uma manifestação da consciência cósmica. Nós poderíamos até brincar com isso agora, né, de uma forma séria, claro, e associar isso às grandes religiões do passado. Todas as grandes religiões do passado criam a figura de Deus como sendo o criador de todas as coisas. E a Índia tem um modelo de Deus muito particular que eu acho muito interessante, que é a visão do Deus manifesto em todas as coisas. O indiano, por exemplo, ele vê Deus em tudo. Ele vê Deus em qualquer coisa, em qualquer elemento da natureza.
E isto compartilha com essa visão mais científica que eu criei desse modelo, né? Onde, se o próprio campo que cria as partículas é a própria consciência divina, é o próprio Brahma, é o próprio Deus, então essa própria partícula é feita da estrutura divina, de uma estrutura divina, e mantém também parte da consciência de Deus, de Brahma. Então, na verdade, é realmente uma teoria bastante sintetizada, sintética, da mesma forma que os antigos sempre sintetizou tudo, né, na visão de Deus. Nós podemos agora também começar a pensar assim, sem nenhum problema. Ok? Não sendo nenhum insulto, porque esse é apenas um caminho que nós estamos direcionando. Nós estamos direcionando os nossos estudos, convergindo, para tentar entender essa partícula, a manifestação da consciência como parte integrante da mesma fonte de tudo. Então, com este modelo, eu vou tentar explicar melhor essa palestra de hoje. Né? Desculpem. A nossa consciência, então, a minha consciência, sua consciência, é o quê? É uma manifestação do campo cósmico. Ok? Então veja bem que interessante. Nós podemos chegar à conclusão, através desse modelo, e harmonizando, ou seja, este modelo com os modelos religiosos, espirituais, que é o nosso trabalho aqui, ciência e espiritualidade. Então nós temos que, no modelo, Deus cria o espírito, né, do homem, ok? Que é a consciência. No modelo da física, nós temos o campo que cria a consciência, né, do homem. Então, se você pode ver, não tem nenhuma diferença. Tá? Mas o interessante é que quando você fala eu crio alguma coisa, é como se essa coisa fosse dispersa de mim. Não. Ela nunca vai ser dispersa. Pelo meu modelo, né, o campo conecta todas as partículas. E a partícula é um adensamento local do campo. Então, o campo nunca deixa de existir e nunca perde a conexão com a partícula. Entendeu? Essa é uma visão bastante importante para nós partirmos aqui dessa nossa discussão. Né? Ou seja, se nós analisarmos a ideia do campo unidimensional apenas, como se fosse uma linha, qualquer partícula seria uma oscilação desse campo. Um elétron seria uma oscilação, né? Um próton seria uma oscilação diferente. E a própria consciência seria esse mesmo campo vibrando de um jeito diferente. Tá? Então nós podemos chamar isso aqui de consciência, esse aqui de elétron, vamos pôr isso aqui de próton e assim por diante. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que neste modelo, a consciência e o campo são a mesma coisa. E a consciência e a partícula material também é a mesma coisa. Entendeu? Então, da mesma forma que a minha consciência do Laércio, ou a consciência de cada um de vocês, está conectada no campo, é uma manifestação do campo, a matéria também é uma manifestação do campo. Então, na verdade, o que eu sou? O que eu sou? Ou, na verdade, o que nós somos? Nós somos o quê? Manifestação da própria consciência divina. Nós somos manifestação de Deus. Se somos manifestação de Deus, nós somos uma manifestação que nunca por esse modelo, não há desconexão de Deus. Certo? Nós somos um Deus manifesto, conectado com o Deus superior. Tá? Esse modelo mostra muito bem que essa linha, a linha do campo, onde não vibra, ela conecta. Porque o campo não vibrando, tudo isso a gente chama de campo cósmico. Né? O campo cósmico, ou você pode chamar de consciência cósmica, ou você pode chamar de Deus. É uma questão de nomes apenas, símbolos. Ok? Então, veja bem.
a partir daí, o nosso pensamento, o nosso ato inteligente de pensar, de sentir, de se emocionar, é uma ação da consciência. Ok? É uma ação da consciência. Quando eu quero falar para vocês que a nossa consciência tem poder, que poder essa consciência teria? Veja bem, Jesus, Buda, todos os grandes mestres sempre afirmaram uma única coisa: nós somos deuses. Ele falava, vós sois deuses. A única coisa é que você precisa descobrir isso. Você precisa despertar em você a consciência de que você é um Deus. E o que você precisa fazer? Quando nós mudamos a nossa frequência, nós deixamos a nossa frequência expandir, a onda expande e nós vamos perceber a nossa conexão com o campo, com o eu superior, com o eu divino. E, na verdade, nós vamos perceber que nós somos o Criador do universo. Nós criamos o universo e nos manifestamos nele dessa maneira hoje e aqui. Mas nunca deixamos de ser o próprio Deus manifesto. Se é assim, nós temos poder. Que poder nós temos? O poder de Deus em nós. Então, esta é uma forma bastante mais moderna, científica, de falar e de mostrar para todos vocês que nós somos deuses, que nós somos deuses. Se nós somos esses deuses criadores, nós temos o poder divino em nós. O poder de manipular a matéria, o poder de interagirmos com a matéria e interagirmos com outras consciências no universo, com a sua, com a de qualquer um. Todos nós estamos conectados. Então, todos somos um. Estamos conectados pelo campo. Quando nós começamos a entender que o nosso pensamento é uma ondulação no espaço-tempo, um grande terapeuta chamado Wilhelm Reich, ele postulou uma coisa muito interessante. E até tentou construir máquinas e tecnologia para medir essas coisas. Presta bem atenção. Ele postulou que toda emoção gerada no ser humano, lá dentro de nós, da nossa consciência, ela desloca, presta bem atenção, ela desloca uma grande quantidade de energia. Ok? Ela desloca uma grande quantidade de energia. Toda a emoção, quer seja tristeza, angústia, alegria, felicidade. E o Reich chegou à conclusão que a maior deslocamento de energia que pode ser gerado em nosso ser é a energia do orgasmo. O orgasmo gera um volume de energia violento, extremamente poderoso, um volume alto de energia. Agora veja bem, como nós aprendemos na própria física quântica, qualquer deslocamento de energia, qualquer movimento de energia, pode ser deslocada através de um processo, presta bem atenção, ondulatório.
Ok? Então, na verdade, a emoção pode ser encarada como uma ondulação. Um tipo de energia se deslocando, né, em forma de um padrão vibratório, em forma de um padrão ondulatório. Ok? E ele dizia que esse volume de energia se expande, ele se desloca. Ele se desloca e vai embora para o espaço. Uma emoção de tristeza, então o que quer dizer? Eu vou já mostrar aqui. Vamos pegar o ser humano aqui. Ok? Qualquer emoção gerada no seu interior, no seu ser, ele diz que isso expande, isso desloca. É como se nós fôssemos uma fonte de energia, certo? E cada vez que eu tenho uma emoção, essa emoção, ela espalha. Ela espalha um volume de energia. E isso, claro, vai afetar todo o campo áurico, o campo energético ao redor. Como nós estamos conectados com o próprio campo, nós somos o próprio campo, esta emoção, esta energia desloca e vibra o próprio campo, o próprio espaço-tempo. E ela vai embora, ela toca outras pessoas, mexe com... Por isso que o encosto funciona. Se alguém está triste, chega perto de você, ele passa a tristeza, porque é a ondulação, a vibração que está se espalhando no espaço. E eu capto, porque eu estou conectado, todos nós somos um. Né? Entendeu? Então, presta bem atenção. Então, se você tiver uma emoção de prazer, toda essa energia de prazer é deslocada. E essa energia de prazer mexe com todos os seus corpos, com sua biologia, mexe com a tua emoção, deixa você alegre, deixa você feliz, deixa você em prazer. Uma emoção em nossa mente gerando tristeza e angústia. É uma ondulação que vai com uma assinatura, a gente diz como assinatura vibratória, e ela vai também afetar todo o seu campo áurico, mudando a cor, mudando a energia, vai afetar suas células físicas, mudando o seu estado de saúde, provocando doenças, provocando uma série de coisas. Então, veja bem, exatamente a mente, o poder de nossa mente está em presta atenção, quanto de energia eu posso deslocar em termos de intensidade, uma mente pode deslocar, e que tipo de energia. Esse tipo de energia é alegria ou tristeza ou angústia, o ódio, raiva, todos esses sentimentos geram um padrão energético. Tá? E de acordo com cada indivíduo consegue deslocar um potencial diferente de energia. Uns podem deslocar mais, outros menos. Por isso que, como falar, um tem mais poder mental do que o outro. Na verdade, né, cada um tem um potencial mental diferente de controlar essas energias, controlar essas emoções. Por isso que os monges Shaolin treinavam o desenvolvimento da força interior através da concentração mental. Você ia usar essa energia de uma técnica com uma força interior e você tinha um poder canalizado pela sua mente. Ok? Porque você focava forças, focava energia, concentração. Inclusive, um dos aspectos fundamentais para você controlar a sua força mental, a sua força lá de dentro, interior, é concentração. Concentração foca energia. Aí? Então, dentro de nós tem um poder divino, tem uma força divina. Tem um Deus ali manifesto. Tem um potencial divino. Cabe a nós aprendermos a explorar esse potencial. Tá? Uns nascem com mais, outros com menos. E esse potencial mental, ele é muito interessante. Por exemplo, hoje eu estava vendo uma reportagem chamada Os Gênios da Humanidade. Mas gênios no sentido assim inexplicável. Por exemplo, tem uma criança chinesa agora. Essa criança ela deve estar com 6 a 7 anos de idade. Presta bem atenção. Essa criança, ela é considerada um gênio
porque ela tem uma capacidade musical, uma percepção musical, não tem explicação. Você tem uma ideia? Ela toca piano, essa criança já toca piano, de ouvido, essas obras mais sofisticadas de Mozart, Chopin e tudo mais. E a perfeição que esse menino toca é uma coisa que a ciência não consegue explicar. Como pode surgir uma mente tão poderosa a ponto de aprender com tanta velocidade e rapidez e usar isso e outra? Não é só decorar, porque você pode ter um músico muito bom, mas a mão não funciona. Tecnicamente a mão não vai no piano. Não, mas ao mesmo tempo essa mente, além de coordenar a técnica dessa criança, que tem uma mãozinha piquititica, se você escutar essa criança tocar piano, você não consegue explicar. Nós só vamos explicar isso se nós aprendemos que a nossa mente tem um poder de vidas anteriores que está manifesto ali naquela consciência e que foi um grande concertista, um grande pianista no passado, que com esta idade está toda aberta essa manifestação e ele toca com maior facilidade, como se fosse um pianista exímio. Mas, para exemplificar para vocês o quão poderosa pode ser a mente quando certos instrumentos são abertos, quando certas ferramentas são executadas em nossa mente. Né? Dizem os cientistas que o ser humano não usa nem 10%. E 10% não está em um indivíduo com grande poder mental. O homem normal não usa 5% do cérebro, 95% está lá. Entendeu? Então, o potencial técnico que seria possível usar de nosso cérebro, né? E como despertar esse potencial divino que está em nós, que poderia fazer com que nós tivéssemos uma capacidade operacional de nossa mente indescritível. Né? Seria novamente um salto quântico para a nossa consciência. Fazer a nossa consciência operar num outro nível, onde ela se expandiria. Né? É exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Como operar um salto quântico na consciência, fazer ela operar num outro padrão, para que nós possamos perceber o quão poderoso nós somos, o quão a nossa mente pode interagir e criar no universo. Né? Uma das bases do filme O Segredo é esse, né? É a força da mente. Mas a força da mente canalizada pelo pensamento positivo. Porque eu falei para você que qualquer emoção ativada cria uma energia, desloca uma energia com uma assinatura. Por isso que nós temos que policiar, ou seja, isso significa concentração, nos concentrarmos, para não permitir que nós vibremos emoções que nós chamamos de negativa. Né? Quanto mais a gente policia e tenta vibrar, controlar os nossos pensamentos, nossas emoções, para que nós possamos vibrar sempre num determinado padrão, para que nós podamos sempre estar envolvidos com uma energia que nós vamos chamar de uma energia positiva. E essa energia positiva se espalha no campo e vai interagindo com todas as outras pessoas e as outras forças que também operam no cosmos vão interagir conosco e colaborar com a nossa intenção. Por isso que a nossa intenção mental, ela tem que estar, presta atenção no que eu vou falar, isso é muito importante. A sua intenção mental tem que estar em harmonia com a intenção cósmica. Que não adianta você querer uma coisa, querer usar o poder da sua mente para fazer o mal. O que acontece? Você vai contrariar essa energia, é uma energia que iria de encontro com as forças cósmicas. As forças divinas, os seres da luz, eles vão impedir você de manifestar uma força por esse caminho. Por quê? Porque você está indo, é esse tipo de força que você quer manifestar, por exemplo, uma energia para o mal. Uma energia para fazer mal para as pessoas, ódio, ganância, certo? Opressão. O cara quer fazer um voodoo, usar a força da mente dele para prejudicar pessoas. Aí, o que acontece com isso? Acontece que ele não está só no universo, né? À medida que ele vibra, essa energia vai também chegar aos altos planos. Esta energia que está associada aos mentores cósmicos do nosso projeto, da nossa manifestação de consciência na Terra. Então esses mentores
como se fossem os grandes policiais do universo, né? Do nosso projeto Terra. Significa o seguinte: você vai sofrer as consequências daquilo que você emitiu, da energia que você emitiu. Por isso a lei do karma, né? Você colhe aquilo que você planta. Você vibra no universo, você recebe de volta. Então nós temos que aprender a vibrar amor, usar a força do nosso pensamento para construir coisas boas, porque aí você vai estar em harmonia com as forças divinas, com as forças cósmicas, que são as outras consciências. Tem que pensar que você não está só. Você não existe só nesse universo. Você é um ser conectado com tudo, com todos. E o teu poder mental, ele amplia-se à medida que você entra em concordância com a força cósmica, com o pensamento cósmico, com a vontade cósmica. Ok? Aí sim você está em ressonância, em harmonia. Aí você vai ver o poder que você desperta. Aí o cara não entende por que ele tem um tremendo poder mental de cura. Porque não é só ele. A mente dele está canalizando forças superiores, forças divinas, através da sua intenção mental. É isso que nós vamos falar agora. De onde então vem o poder de nossa mente? Como esse poder atua? Né? Então, esse poder vai atuar da seguinte maneira. Presta atenção. Tá? Aí vocês vão acreditar que vocês têm poder. E pode usar esse poder. Mas vocês vão ver que como a gente vai usar o poder também tem tudo a ver. Senão ele não funciona. Muito bem. Nós temos que entender. Você tem que imaginar que esse campo que eu acabei de desenhar em uma dimensão, esse campo de energia, na verdade, ele existe em 3 dimensões. É como se o universo fosse uma esfera preenchida com a substância chamada campo. Ok? E cada consciência, cada indivíduo, não importa o estado de consciência que ele esteja, é uma manifestação desse campo. Ok? Então, na verdade, para nós pensarmos unidimensional, mais fácil, eu estabeleço uma linha que eu chamo essa linha de campo. Unidimensional para a gente pensar. Vamos imaginar que esta pequena oscilação seja um indivíduo. E essa seja outra. E essa seja outro indivíduo. Cada indivíduo tem uma consciência num estado diferente. Este, por ser mais expandida, pode ser um ser iluminado. Esse, semi-iluminado. E esse, nas trevas, como qualquer um de nós aqui na Terra. Mas, todos eles estão conectados pelo mesmo campo, pela mesma energia, pelo mesmo Deus. É manifestação da mesma coisa. Então, esses 3 indivíduos, você pode dizer que somos um. Porque o que nos conecta é a nossa própria raiz, o nosso próprio campo. Ok? Muito bem. Isso é muito importante para entender isso que eu quero dizer. Veja bem, eu sou o indivíduo que estou aqui nessa condição. Para eu entender o meu poder mental, como eu vou usar o meu poder mental, a minha mente, o meu pensamento, para gerar poder e realizar coisas, eu tenho que entender a seguinte coisa. Que a partir do momento que eu crio uma vontade, olha lá, eu crio uma vontade, eu foco minha mente, eu crio uma ondulação. Essa ondulação é uma ondulação energética que se espalha. Mas você vai ter que entender que ao seu redor existe a humanidade inteira, existe o universo inteiro, existem muitas formas de vida, existem os animais, as plantas, todos fazendo parte desse mesmo tecido. Ok? Então, o que você vai desejar, o que você vai querer atuar, quando você cria essa força, esse desejo mental de criar alguma coisa, se você tentar criar um ódio, mandar uma energia de ódio, certo? Ou querer alguma coisa mentalmente, mas vai prejudicar a energia e vai entrar em desacordo com outras forças mentais, principalmente entrar em desalinhamento ou desacordo com os seres iluminados. Você cria uma energia de ódio, certamente não é a energia que esses caras querem, porque esses caras gostam de uma energia de amor. Então,
Isso significa o quê? Que a sua energia e a sua vontade não entrou em harmonia com o cosmos. Então significa que o cosmos não vai trabalhar para você. Ele não vai trabalhar para que essa sua ação mental flua. Eles vão tentar bloquear ela. Agora, se você criar uma energia mental de amor, né? Eu vou curar uma pessoa. Por exemplo, um exemplo, né? Eu crio uma vontade para curar alguém. Eu sou um curador, eu sou um médium curador, eu sou um indivíduo que vou usar a minha força mental para curar. Então, quando eu me posiciono e crio essa vontade de emitir uma energia de cura, esta ondulação é uma ondulação que eu chamo de uma ondulação de amor. Eu estou tendo uma intenção. Essa intenção, ela entra assim em harmonia com os iluminados, com as chamadas forças superiores. Então, essas forças superiores vão canalizar através de você mais força. Então, o que que acontece? Quando eles vão canalizar, aquilo significa que eu estou me integrando a eles, me conectando a essas forças superiores. Portanto, o meu potencial agora, mental ou energético, é muito, muito maior. Então, quando eu coloco uma mão para curar uma pessoa, eu tenho que sacar que é Deus que está ali. É todas as forças divinas manifestando-se naquele momento através da nossa consciência. Porque eu só criei a assinatura mental. Quando eu crio, eu sintonizo. Quando eu sintonizo, é como se toda a energia fluísse através dessa sintonia. Ok? E nós passamos a ser o instrumento de manifestação. Então, se eu vibro amor, o amor vem até mim. Por isso que nós ganhamos com isso. Por isso que um curador, quando trabalha para curar, ele ganha. Por que ele ganha? Porque tudo vem através dele. E ele cresce. E ele enche de energia, de força, de vida. Por isso, nós temos que usar a força da mente para concentrar poder, mas um poder que esteja vinculado à força do amor. Ou seja, há uma ação que sempre vai ser ação benéfica para o nosso semelhante e para nós mesmos. Você está entendendo? Você fala assim, por exemplo, eu quero comprar um carro, como a lei do segredo. Mas como que o cosmos vai conspirar a seu favor? Em primeiro lugar, essa energia, ela tem uma assinatura. Certo? Quando você desejar ter um carro, quando você desejar ter uma casa, quando você desejar ter um objeto, querer movimentar uma força para você, para atrair, você tem que tomar cuidado que essa força e essa energia e o que você vai vir desse fruto não pode ser algo que vai agredir alguma coisa, que não tenha uma assinatura de amor. Certo? Significa assim, o seu desejo não pode ser algo para destruir o outro, para destruir um alguém, para destruir uma outra coisa. Porque acontece muito o seguinte, no mundo capitalista, o desejo de sucesso e poder que alguns têm, significa pisar em outras pessoas, derrotar outras pessoas. Eu fico rezando para ganhar em primeiro lugar nos Jogos Olímpicos. Mas quando eu faço isso, você tem que entender que o outro também está rezando para ganhar em primeiro. Está todo mundo com essa energia convergente. Quem é que Deus vai ajudar? Ou seja, você criou um desejo de conflito. Você percebeu? Você criou um desejo, emitiu uma força mental no espaço e essas forças não podem te ajudar. Por que elas não podem te ajudar? Você vai estar sozinho. Porque ela teria que tomar partido e teria que destruir outros. Ir contra. E a energia divina não faz isso. Então nós precisamos estar muito conscientes de até que ponto, né, o meu sucesso, aquilo que eu anseio, para que as forças possam canalizar e me ajudar, e canalizar essa força através de mim, é uma força benéfica para mim e para os outros. Isso significa o quê? Que a partir daqui para frente, no terceiro milênio, essa nova era, essa nova consciência, que a gente chama de um novo paradigma da ciência, um novo paradigma do espírito e da própria espiritualidade, significa o seguinte, que você tem que aprender que a tua ação mental no mundo e no universo, ela afeta tudo que está à sua volta.
Se ela afeta tudo que está à minha volta, eu tenho que ter muito cuidado com essa minha energia mental. Eu não posso ficar vibrando ódio. Eu não posso ficar vibrando um desejo e esse desejo indiretamente está prejudicando uma série de outras pessoas. Prejudicando os animais. Vamos supor, você quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo prático. Prático. Vamos supor, olha cara, eu quero montar uma indústria frigorífica, eu quero ganhar milionário, vou jogar no cosmos, eu quero ficar rico, ganhar... Bicho, mas você vai montar uma indústria frigorífica, vai matar os animais, vai torturar, vai massacrar. Será que a energia cósmica vai colaborar com você? Você está entendendo? A gente tem que ter muito cuidado hoje em dia. Nós do terceiro milênio, nós vamos ver. Eu tenho certeza que na era de Astar, na era da luz, não existirá carnívoros na face da terra. O homem não poderá comer carne. Porque o espírito vai acordar. E o espírito liberto não vai ser, né, como a gente diz, antropófago. Carnívoro. Não vai comer o semelhante. Porque eu considero qualquer animal semelhante. Você não vai comer. Então, quando você desejar algo, criar um padrão mental, usar a força de sua mente, você tem que entender que a força que você vai canalizar, ela é cósmica. E ela tem que vir de algum lugar. Ok? E não se esqueça que outras consciências no universo vão estar amparando ou não essa sua força. Ela controla a sua. No fundo, nós temos um controle dessa força. Certo? Quem controla essa força são as inteligências da luz. Senão, qualquer indivíduo aqui faria um maior estrago no planeta, não é verdade? Ele só deseja porcaria, só deseja merda, deseja destruir. Por exemplo, pega um árabe querendo destruir os Estados Unidos, né? Pronto. Destruir a Europa. Só pela força do pensamento já tinha explodido tudo, né? Portanto, na verdade, tem forças que a gente chama de forças de controle, filtros que controlam a emanação dessa força através de nosso desejo, de nosso anseio. Portanto, a receita é muito simples, muito simples. Você sabe que tem um poder mental muito grande dentro de você, que pode ser canalizado uma força muito grande. No entanto, todas as vezes que você acessar a fonte dessa força, presta bem atenção, acessar a fonte dessa força, ela está em Deus. Olha só, a fonte da força está em Deus, certo? Mas não se esqueça que Deus é um ser inteligente. E Deus, sendo um ser inteligente, Ele vai pensar duas vezes em mandar essa energia para mim. De acordo com o tipo de uso que eu vou fazer dessa energia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Hã? Exatamente isso que eu quero dizer para vocês. Porque veja bem, quando você tem um potencial, as pessoas têm um potencial energético em suas mãos. Por exemplo, o dinheiro em nosso mundo, o dinheiro em nosso mundo material, é um potencial de movimentar uma energia. Ok? Se você tiver muito potencial dessa energia chamada dinheiro, e fizer mau uso dessa energia dinheiro, tenho certeza que você vai gerar um karma extremamente pesado para você. E você vai prejudicar muita gente no planeta. Você vai escravizar muita gente. É o que a maioria das pessoas fazem. Acumulam demais essa energia chamada dinheiro. E ao utilizar essa energia chamada dinheiro, vão fazer caca. Vão prejudicar as pessoas, vão escravizar as pessoas. Certo? Vão monopolizar determinado tipo de poder, de força. Aí tem que construir um exército para cercar o seu poder. Não é? Que todos vão ambiciar aquilo que você possui. Os governos, todo mundo, você vê, queda de Estado, briga, pá. Certo? Porque todo mundo quer acessar o poder, quer usufruir daquela energia chamada dinheiro, que é uma energia de poder, é uma fonte de poder no nosso mundo. Mas no mundo espiritual, a nossa mente canaliza um poder. Só que o problema é o seguinte, quem é que governa essa energia
lá no espaço. Existe um governo, sim. Existe uma inteligência que controla. Aqui na Terra, na lei do livre-arbítrio, você pode pegar o dinheiro, você pode fazer arma, fazer bomba, ir lá, matar, destruir. Você tem um livre-arbítrio para manipular essa energia. Mas não se esqueça que você gera um karma para você. A roda de Sansara cria esse karma e você vai ter que resgatá-lo. Porque é o que você fez com a energia. Portanto, no mundo mental, no mundo espiritual, a coisa é a mesma. Existe um potencial de energia, como se fosse um potencial de dinheiro, que você pode acessar. Mas, ao acessar esse potencial cósmico, existem inteligências que vão filtrar. Senão, o que aconteceria? Nós teríamos um poder tão grande na mão de pessoas idiotas que destruiriam o mundo. Né? Destruiriam o mundo. Existe uma coisa chamada arma radiônica, arma psicotônica, desenvolvida na época da Atlântida. Que significava? Eu posso, quando eles conseguiram sintonizar as ondas mentais, quando eles conseguiram perceber que a mente focava energia, o que eles fizeram? Eles simplesmente construíram uma máquina. Eles construíram uma máquina que pegava um potencial de energia da natureza. E conectava a mente deles a essa máquina, e essa máquina focava a energia. Então, o que ele fazia? É como se eu conectasse com a máquina, e agora, tá vendo aquele vaso ali? Eu foco aquele vaso e faço assim, vá! Gera um raio de energia, a máquina explode aquele vaso, detona, destrói. Entendeu? E essa câmara de energia era tão louca que, de acordo com o potencial dessa máquina, um indivíduo só manipulando ela, pela força da vontade, ele destruiu uma cidade inteira. Como se fosse uma bomba atômica. Como se fosse um lançamento. Então, um indivíduo conectado com um potencial de energia tão grande, podia destruir uma cidade inteira. Agora, quem é que pode acessar um poder desse? Certo? Uma mente humana, neurótica, doentia, que odeia. Já pensou? Eu simplesmente pelo fato de eu odiar você, você se incendeia. Você evapora. Porque um potencial de energia foi canalizado. Né? Então, o que acontece? No nível que nós estamos, o nosso planeta kármico, o nosso projeto, os mentores do projeto Terra, não permite que nós tenhamos acesso a todo esse poder, mas o poder existe. Tá? Existe, e a ciência da Atlântida chegou a um ponto de... Por isso que a Atlântida chegou no final, o ciclo teve que acabar. Para sair das trevas e entrar para a luz. Porque o grande poder, sem a luz, causa o caos. Causa a guerra atômica, que vocês estão vendo aí. Quando você deu ao ser humano, por exemplo, um poder, por exemplo, da bomba atômica, um poder do átomo, o que o homem fez com esse átomo? Só fez bomba para destruir e matar. E juntou essas bombas aos milhares para fazer. E essa bomba é o poder, né? Hoje ele é o poder nas mãos dos países poderosos. É um país que invade qualquer um, que toma qualquer um e fala assim: se você encher o saco, eu tenho bomba atômica, eu incendeio você. Eu acabo com você. Você não tem poder. Eu posso me impor. Por isso que os Estados Unidos se impõem em qualquer lugar que vai, no terceiro mundo. Mas não se esqueça, ele só se impõe diante de um país não nuclearizado, que não tenha o mesmo potencial de força que ele. Ele não vai fazer isso com a China. Manda os Estados Unidos invadir qualquer território chinês, ou qualquer território soviético. Você vai ver se ele consegue. Mas nem pensar. Por isso, a hora que o Irã, os países do Oriente, conseguir ter o seu arsenal nuclear suficiente, você vai ver o que vai acontecer. Porque você criou um potencial energético na mão, e a força do pensamento vai dirigir. Como o homem está sempre em conflito, a hora que ele dirigir essas forças, o que vai acontecer? Bum, explode. Por isso que não é dado ao ser humano ainda a capacidade de manipular muito mais força através do seu pensamento, da sua mente. Por isso tem que ter essas forças de controle que eu chamo. Controlando a nossa mente, a nossa força mental. Uma vez um ser chegou para mim, né? E ele disse assim, um ser, ele mostrou um tipo de matéria que eles possuem,
que estava vibrando dentro de um objeto luminoso, ele falou que ele pode pegar aquela matéria, uma gota, colocar no nosso solo aqui. E com a mente dele, só com a mente, ele faz aparecer um prédio enorme. Porque a mente desses indivíduos tem, a matéria tem uma assinatura, eles têm um controle dessa energia. Essa energia é como se fosse uma matriz. Ela pega os átomos do ambiente e vai associando a matriz e vai construindo um projeto pronto, uma casa pronta. Ninguém pega mais em cimento, em colher de pedreiro para fazer as coisas num nível avançado. Elas criam um potencial e a matéria simplesmente obedece. Coisa como se fosse surgindo do nada. Né? Então, nós vamos ter um poder mental no futuro, se nós formos treinando, de manipular a matéria com nossas mentes, com nossa vontade, de tal maneira, e nós vamos construir tecnologias para ampliar esse nosso poder mental, esse controle de nossas mentes. Eu vou contar uma historinha rápida para vocês de como isso será no futuro. Porque eu já vi isso funcionando em outros lugares, em outros mundos. Raramente eu falo algumas das coisas, de algumas experiências que eu já vivenciei por aí, mas eu vou dar uma dica de como talvez poderia ser o futuro de uma civilização que tivesse um grande controle de sua mente, associado a esse controle a tecnologias avançadas de próprio material que sintoniza a própria onda mental. Muito bem. Presta bem atenção. Hoje nós temos uma consciência aqui e outra consciência aqui na Terra. Essa consciência está tão individualizada que ela não sabe como interagir com essa outra consciência, tá ok? Tá? Mas todos nós sabemos que tem o campo que une nós dois. Nós estamos conectados. A física quântica já está demonstrando, né? Naquela experiência lá de dois sensitivos colocados, meditando, a interação singlet, de consciências em estado singlet, né? Como elétron correlacionados. A interação é instantânea, né? A troca de potencial de energia entre essas consciências. Muito bem. Quer ver que interessante? Vamos supor que aqui eu tenho uma central de computadores. Tá? Uma central de computação. Esse computador, eu começo a armazenar muita informação. Muita informação. Tá? Como a internet, vocês estão acostumados hoje. Então vamos supor que aqui, eu, indivíduo, eu quero acessar esse computador e aquele também quer acessar esse computador. Hoje nós acessamos esse computador através da internet, né? Através de uma rede, de um fio. Concorda comigo? Eu tenho uma tela na minha frente, eu vou a esse computador e pego a informação que eu quero aqui. E trago, e eu recebo essa informação, ok? Perfeito? No futuro nós vamos expandir essa nossa mente, e esse ser vai perceber que ele é uma consciência, esse também. Ele vai perceber que eu posso conversar telepaticamente com esse indivíduo. Eu vou tirar o celular da jogada. Percebeu? Eu tiro o celular, eu tiro essa comunicação eletrônica. E eu passo a usar uma comunicação singlet, mental. Perfeito? Entre eu e você. Quando nós descobrirmos que isso é possível, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar cientificamente que sinal é trocado, como funciona isso. Então aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer, por que eu não posso agora acessar aquele computador através da minha própria mente, ao invés de ter um terminal de computador? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar essa rede chamada internet e nós vamos pegar a nossa onda mental e a nossa onda mental vai acessar o computador central. Então, olha que interessante. Eu estou aqui conversando com você, você faz uma pergunta que eu não sei. Aí eu falo só assim, você espera um segundo. Ah, a resposta é exatamente essa. Os ETs todos operam assim. Os ETs, eles têm terminais neles,
neles, psíquicos, não tem nem aparelho, não é aparelho. A mente dele, a ondulação mental dele está acoplada com uma tecnologia que você não tem noção. Quando um ser aparece aqui na tua frente, dessas hierarquias elevadas, dessas hierarquias de luz, esse ser, ele tem uma conexão mental com forças, com tecnologias que estão operando lá atrás dele, que se ele falar assim, ó, eu quero que um objeto aqui se materialize, o objeto materializa aqui na frente. Qualquer pergunta que você fizer para ele, ele tem a resposta. Porque se ele, na mente dele, não souber, ele acessa e traz a informação. Essa máquina aqui acaba sendo como se fosse parte integrante da consciência cósmica. As máquinas começam a ser extensões deles próprios. E tudo é conectado mentalmente. Vocês entenderam o poder que a mente tem. Por isso, numa sociedade avançada como essa, não pode haver ódio, porque todos estão conectados a uma fonte de poder. Então tem que ter uma harmonia, tem que ter uma certa harmonia, uma sintonia entre todos. Por isso que os ETs sabem, eu tenho um ET aqui, vamos supor outro ET aqui, nesse grau de desenvolvimento, eles sabem que eles são um. Não tem sentido odiar nem fazer mal um para o outro. Por quê? Estão dando tiro no próprio pé. Você está entendendo? Estão sintonizados na mesma energia, na mesma força. O homem ainda não sabe, por isso que ele faz o mal para o outro, para o seu semelhante. Por isso que ele não consegue amar. Porque ele acredita na individualidade da personalidade, né? Ele não entende nada da vida após a morte. Então toda ação dele, que nós chamamos de nefasta, é uma ação nefasta devido à sua ignorância. Mas aí, quando ele faz essa ação nefasta devido à sua ignorância, ele cria um puta de um karma pesado, porque a coisa vai voltar para ele. Ele está dando um tiro no próprio pé. Você está entendendo? Vamos supor, tem um cachorro lá. Aquele cachorro faz parte de mim. Está conectado comigo. Mas a minha individualidade acha que não. Então eu pego, dou um tiro nele. Mato ele, torturo ele, arrebento ele. E pode ser uma outra pessoa, um ser humano. Vou lá dar um tiro, eu tenho ódio de você. Pá. Mas no fundo, no nível mais superior, eu agredi a mim mesmo. E essa energia, ela vai chegar em mim ainda. Ela vai chegar. Pode ter certeza. Tá? Por isso, o Jesus sempre nos deu a receita. Só tem uma coisa que vai fazer você sair desse buraco chamado terra. É exatamente o amor. Você tem que aprender a amar. A sua mente tem que aprender a vibrar amor. O amor é a maior força deslocada no universo. Porque o amor cria uma sintonia com forças tão superiores, que vai fazer com que nós canalizemos através de nós um poder infinito para criar e gerar coisas. Nós temos que acreditar nisso, nós temos que vibrar esse amor. Os mestres não estavam, Jesus estava certíssimo, quando ele deu essa receita. Ele não podia ensinar você a fazer milagres sem antes você desenvolver a energia do amor. Não pode. É assim, as pessoas se enganam. As pessoas assistem o filme O Segredo, por exemplo, acham que pode tudo através da mente. Mas elas não podem tudo, sabe por quê? Porque elas não existem só elas no universo. Elas estão no meio de um universo repleto de outras consciências. De outros interesses que podem conflitar com o seu. Vocês estão me entendendo? Por isso Jesus falava, não tem outra saída. É o amor é a base. Se você cria o amor, cria a vibração, todos os seus desejos e anseios vão ter essa vibração de amor. Vai ter essa assinatura. E essa assinatura de amor vai colaborar com as forças cósmicas, com as forças superiores. É isso que você tem que acreditar. Eu tenho uma força mental? Tem. Você tem uma força infinita dentro de você, uma força divina. Como eu uso? Com a assinatura do amor. Tudo que você desejar na sua vida, você pode conseguir. Saúde, sucesso, fama. Desde que você, dinheiro até, desde que você use essa energia canalizada com a energia do amor. Até para gerar essa coisa. Tá? O aquariano sabe o que eu estou falando, o espiritualista sabe do que eu estou falando.
Ou seja, esse poder mental só vai ser liberado para nós, através de nós, quando nós aprendemos a amar. Então nós temos que criar a energia do amor como base fundamental do funcionamento dessa máquina. É o filtro para nós acionarmos esse poder mental superior. Entendeu? Então nós temos que aprender que temos um poder mental infinito. Só que esse poder mental está sob controle. Ele está sob controle dos grandes comandos do Projeto Terra, das grandes forças superiores. Por quê? Porque eu sou um com essas forças. Então, se eu sou um com essas forças, eu tenho que fazer uma ação no mundo em harmonia com os caras. Porque se eu fizer uma força, eles vão me bloquear. Porque você não é só você no universo. A nossa ação tem que ser uma ação em harmonia e em concordância com as forças superiores. Se nós não fizermos isso, não vai fluir nada através de nós. O poder não existe. Porque eu sou uma centelha desse poder divino. Certo? Eu sou Deus. Mas você tem que entender que quando eu falo que eu sou Deus quando eu me conecto com o quê? Com todas as forças. Concorda comigo? Com todas as outras inteligências, que é o próprio divino também. Aí o que acontece? Acontece que vai fazer a vontade do Pai, mais uma vez, né? Por isso que Jesus dizia, né? É a vontade do Pai que se manifesta. Essa vontade do Pai não é só o meu desejo. Às vezes eu tenho um desejo que não é a vontade do Pai. Se não for a vontade do Pai, pode esquecer que não vai manifestar essa sua força, esse seu desejo, esse seu anseio. Porque, na verdade, então quer dizer que a minha mente não tem força. Não, não é que a sua mente não tem força. Você que está usando a energia da sua mente de forma completamente errada, fora da lei. Se você usa a energia mental fora da lei, nada vai acontecer. Isso significa que você não está sabendo usar o segredo. É você que não está sabendo usar o segredo. Né? Você está me entendendo? Então é mais ou menos assim que eu vejo a coisa como funciona. Porque eu já, através da minha experiência de médium, de sensitivo, eu pude viver experiências com seres, com espíritos, com outras dimensões, nas cidades astrais. Essa conexão é uma conexão muito forte. E eu vejo no mundo astral como tudo é muito organizado. Como as forças estão organizadas e como tudo funciona. E a gente percebe que aquelas pessoas que estão no umbral, que acham-se indivíduos, estão no umbral e vibram, não muito amor, vibram mais esse sentimento mais denso, de posse, poder, fama, sucesso, o ego, né? Ter objetos, dominar as pessoas, ter poder sobre as outras pessoas. Esses sentimentos fazem com que as criaturas vivem no umbral. E aí, elas não têm acesso a canalizar forças através de suas próprias mentes, porque os seus desejos são nefastos. Agora, quando esses espíritos começam a desenvolver um amor mais cósmico, começam a desenvolver um padrão vibratório mais superior, significa o seguinte, que a sua ondulação mental está se estabelecendo uma conexão maior com a frequência está caindo. Aí, elas vão poder canalizar um potencial de energia maior através da sua vontade. Mas aí, significa que a vontade dela já está domada, né? Ela vai ter uma vontade e uma ação no mundo em harmonia com as forças superiores. Isso significa o quê? Que quando você está individualizado neste mundo, você não tem poder nenhum. Por isso que as pessoas sofrem, ficam doentes, perdidas, confusas, se arrastando nesse planeta, porque elas não têm poder. Porque elas não sabem usar a forma de poder. E Jesus deu a receita. A receita é, não adianta, se você não aprender a amar, você não abre a porta do poder, a porta do céu. O que significa abrir as portas dos céus? Portas do céu significa que você vai conectar com essa fonte de energia superior, com essa fonte de realização, que te traz saúde, te traz felicidade, te traz alegria, te traz realização, né? Te traz consciência, percepção, sabedoria. Porque quando as pessoas acham que só vou concentrar meu poder, porque eu vou destruir aquela pessoa. Vai fundo. Né? Por isso que o Padre Quevedo brinca, né? Quero ver o demônio, se você tem força, demônio, manda vir entortar meu dedo, manda vir jogar uma energia ruim em mim.
É claro que não vai. E ele tem razão, ele pode falar que não vai, ninguém vai. Por quê? Ele sabe que isso não existe. E quando alguém jogar uma força ruim nele, tem 500 boas atrás dele para segurar as pontas. Então é mais ou menos assim. Nós temos esse poder, mas temos que despertá-lo. E a chave para despertar esse poder é o amor. E que bom que seja, né? Porque se a pessoa não fosse. É por isso que dá para responder para vocês as perguntas que muitos me fazem dentro da ufologia. Ai, Laércio, tem ET mal? Não pode ter ET mal, porque não pode, ninguém tem poder através do mal. Não existe poder através do mal. Isso é uma utopia no universo. Porque o universo, o acesso à força espiritual, só tem através da expansão da consciência e da vibração do amor. Os ETs vão perceber que são um. Não tem sentido fazer mal para ninguém nesse padrão de consciência superior. Vocês estão me entendendo? As pessoas só têm que acordar para aprender que quando elas vibrarem mais docilidade, mais amor, aí elas vão estar canalizando forças mentais poderosas. Aí a sua mente vai ter poder. Tá? Porque existe uma porta para despertar o poder da mente, poder interior. Essa chave é a vibração. Porque não se esqueçam, todas as vezes que você canalizar uma força mental, tem outras inteligências vistoriando ou policiando como essa força está sendo usada, como essa força está sendo canalizada. Porque é como se fosse eles que liberassem essa força. Porque nós estamos falando, né? Nós não estamos trazendo uma energia cósmica, porque é muito fácil. O que é o segredo? O filme do segredo chegou até esse ponto, ele não explicou muito, ele só chegou no ponto. O Laércio, eu já estou tentando explicar mais fundo como é que a coisa funciona. O filme do segredo, resumindo, tenha uma vontade, deseje que o cosmos vai conspirar a seu favor. Tudo bem, mas agora eu quero saber quem é esse cosmos que vai conspirar ao meu favor. Esse cosmos não é uma energia boba, barata, tonta que está aí. São inteligências que vão conspirar ao meu favor. E se são inteligências que vão conspirar ao meu favor, essas inteligências, elas vão querer saber o que é que você vai fazer com isso que você está desejando para ela conspirar a seu favor. Se você desejar simplesmente por um monte de merda, né, você acha que você vai atrair forças cósmicas para conspirar a seu favor, para você construir um monte de porcaria que não leva a nada? Eles não são burros, eles não vão perder o tempo deles. Então, significa o seguinte, o meu desejo só pode ser realizado quando a assinatura do meu desejo estiver em harmonia com as forças cósmicas. Aí o cosmos vai conspirar ao nosso favor. Mas se eu desejar uma merda, ele vai conspirar contra. Aí você vai ver o que vai rolar. Certo? Não é? Se fosse assim, bicho, os caras... O mundo não estaria nesse caos que está. Certo? Mas o caos que está é gerado, presta bem atenção. É a verdadeira energia de assinatura. Eu desejo uma coisa ruim para você, eu crio um potencial de energia. Pode ter certeza que você vai desejar a mesma coisa para mim. E aí o que acontece? No espaço, um está jogando energia, está em guerra. Isso significa guerra. Significa o seguinte, que o inferno já foi criado. Materializar isso é uma questão de tempo. Tá? Por exemplo, todo o ódio que você está vendo sendo jogado entre Oriente e Ocidente, Oriente Médio e Ocidente, é uma vibração mental no espaço. Mais cedo ou mais tarde vai se materializar. É a energia que está se autoconsumindo. Tá? Aí as forças superiores, elas simplesmente saem fora, porque é você que está colhendo o que você está plantando. Está voltando para você. Certo? Por isso que nós tradamos via as coisas. Nós tradamos, e esses grandes médiuns sensitivos que existiam no passado, e existem até hoje, são indivíduos que sintonizam o fluxo do que vai dar lá na frente, por causa dessa energia que está sendo manifesta.
É muito fácil. Quando você percebe que essa energia está sendo jogada, vai ter conflito lá na frente. Vai ter o caos lá na frente. Porque é a lei do karma. Então, em todas as visões que nós tratamos só via tribulação, só via o caos. Né? Não podia ser de outra maneira. Né? Porque as pessoas, as religiões da época, a Inquisição, o que a Inquisição fazia com as pessoas, isso aí tem que se voltar contra a igreja mais cedo ou mais tarde. De uma forma ou de outra, tem que se voltar contra o próprio ser humano. Né, contra a própria humanidade que está criando. Então as guerras, as próprias invasões, os conflitos que existiam, né, vai gerar um planeta, gerou todas as guerras que nós vemos, né, hoje gerou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda e vai gerar a Terceira. E a Terceira vai deslocar um potencial de energia, vai ser a maior de todas as guerras, vai ser uma guerra tão poderosa, jamais vista pelo homem na face da Terra. Vai ser algo terrível. Então, por isso que nós, no terceiro milênio, temos que começar a vibrar uma nova energia. E essa nossa nova energia, nós não vamos usar a nossa força mental para desejos baratos, para desejos idiotas, para desejos tolos. Nós vamos usar o nosso poder mental, o nosso poder de nossa mente, para canalizar uma força em harmonia com as forças iluminadas do espaço. Assim nós vamos realmente construir uma coisa para a minha vida, para a sua vida, para a vida do planeta mais luminosa, mais superior. Certo? Eu sou uma pessoa que não estou afim de ensinar poderzinho barato da mente para o cara conquistar namorada, para o cara conquistar emprego, sabe? Para com isso. Eu quero fazer um trabalho de alto nível com vocês. Eu quero ensinar coisas elevadas para vocês. O filme O Segredo está aí para vocês se abundar e desejar casa, carro, o diabo a quatro. Eu não, comigo não. Comigo eu quero que vocês vão desejar luz comigo. Vocês vão desejar o amor, vocês vão desejar contato com as forças iluminadas do espaço, vocês vão desejar que o seu espírito se manifeste, que o seu poder psíquico de percepção de outra realidade se manifeste. Esse eu quero que vocês desejem profundamente em vossas vidas. Eu queria que, ao invés de você colocar um puta desejo para ganhar uma casa de $1 milhão, essa mesma força, essa mesma energia, você jogasse para abrir a sua terceira visão, para abrir a sua consciência, abrir seu espírito. Aí você ia pensar diferente com relação a tudo no universo. Por quê? Quando um cara quer uma casa de $1 milhão, ele coloca isso no espaço. Você está pensando que vem de mão beijada? Ele vai ter que trabalhar também. Ele vai ter que fazer um monte de coisa para criar condições para essa energia se manifestar, certo? Agora eu pergunto, por que você não usa essa mesma energia para abrir a sua terceira visão? Para abrir a sua consciência como espírito, como alma cósmica nesse universo? Sua mente tem poder. Mas aonde você está focando esse poder? O que esse poder vai fazer para a sua vida e para a vida do cosmos, da natureza, do universo, da Terra, do planeta? Eu não. Eu procuro focar minha energia. Dinheiro para mim eu só quero o suficiente para me viver normal, tranquilo, em paz e simples, viu? De uma forma extremamente simples. Mas eu vou focar a minha força, tá, mental em harmonia com as forças iluminadas do espaço, com o comando Astar, com as forças superiores, para a gente criar uma energia de luz para o planeta, uma transição planetária, onde o mal, a decadência do planeta vai acontecer, mas nós vamos construir ao mesmo tempo uma linha de luz, uma linha de ascensão nesse nosso planeta, onde as almas que estarão sintonizadas, as consciências que estarão sintonizadas com essa força da luz, vai crescer muito, ao mesmo tempo que nós temos uma outra em grande decadência. É isso que nós temos que construir. A energia da luz, a força do pensamento utilizada para a luz. Não para resolver desejos baratos das pessoas. Certo? Agora, saúde sim, bem-estar sim, harmonia, equilíbrio, são bases para nós construirmos essa nossa jornada da luz. Que eu creio que é uma das coisas mais importantes para esse planeta agora. Nós temos que parar de ser pessoas que pensam somente em nós próprios. Nós temos que ter uma mente mais planetária, sabe? Mais cósmica. Pensar na humanidade. Pensar em como usar o meu poder mental para auxiliar a humanidade nesse momento crítico, extremamente crítico, que a civilização está passando e vai passar e vai piorar. Então nós temos que criar condições
de melhorar o sofrimento da grande massa planetária. Ok? Então, é esse o recado que eu queria dar hoje para vocês. Consciência que você tem um poder. Você tem um poder mental fantástico. Mas para que ele funcione, esse seu poder mental tem que ser canalizado e associado a uma energia de amor. Aí nós vamos acessar um potencial cósmico infindável. E outro ponto, vamos focar essa nossa força mental para o bem comum, para o bem de todos. Aí eu tenho certeza que minha vida, a sua vida e a vida de muitos irão mudar. Ok? Então, namastê, muita paz e até um próximo encontro. Muita paz a todos.